Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pessoas dizem assim, qualquer país sério, isso estaria nas primeiras páginas dos jornais. Tamanho o escândalo. A polícia italiana foi à casa do Edoardo Tagliaferro e levou, ele estava acompanhado de um advogado italiano. Na delegacia, ele assinou um documento se comprometendo a não sair da Calábria, que é a província onde ele mora, e deixou passaporte e carteira de identidade como garantia. O ministro Moraes tinha pedido a prisão dele e extradição. Ele não foi preso. Voltou para casa lá com a mulher dele e vai aguardar agora a decisão da justiça italiana sobre se aceita ou não o restante do pedido brasileiro. Ele é acusado de violar segredos lá do TSE. Ele era o chefão daquela agência ou assessoria de combate à desinformação e ele revelou para todo mundo como as coisas eram combatidas, como se buscavam motivos para bloquear pessoas de direita na campanha eleitoral presidencial. Eduardo Bolsonaro já disse, se meu pai foi impedido de ser candidato, eu serei candidato à presidência da República. Mas, claro, está sendo atacado de todos os lados. E o Alexandre de Moraes agora, ele está lá denunciado, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, por coação no curso do processo, o que é uma bobagem, porque eles estão nos Estados Unidos trabalhando pela imposição de sanções contra autoridades brasileiras que movimentam, né, que estabelecem essa tirania no país. Coação exige lá violência, grave ameaça, o que nunca houve, mas eles dizem que houve contra as autoridades brasileiras, né, trabalhando nos Estados Unidos. E aí o ministro Alexandre de Moraes recebeu essa denúncia, mais uma fajuta, né? O Paulo Gonet tá arrebentando, hein? Arrebentando com tudo. E aí ele resolveu dar seguimento a esse processo criminal contra o Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, como eu disse, e segundo Alexandre de Moraes está criando dificuldades para ser notificado pela Justiça brasileira sobre a denúncia apresentada pela PGR. Aspas para o Alexandre de Moraes. Além de declarar expressamente que se encontra em território estrangeiro para se furtar a aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência, por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X, antigo Twitter, está dizendo o Moraes na decisão. Então, de acordo com o Alexandre de Moraes, não restam dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldade para ser notificado. A notificação, então, do Eduardo Bolsonaro será feita por edital, com a comunicação oficial da denúncia publicada em veículo de comunicação público. O deputado federal, então, o Eduardo Bolsonaro, terá 15 dias a partir da publicação para apresentar sua defesa prévia. Aí, claro, fui buscar informações com o André Marcília, disse que a decisão de Moraes é ilegal. O artigo 27 do Código de Processo Penal estabelece que citações e intimações em país estrangeiro devem ser realizadas por meio de carta rogatória. Somente se o país estrangeiro negar seguimento à carta ou se o réu não tiver endereço conhecido, admite-se a citação por edital. Não é o caso. A mera dificuldade, aspas para o André Marcília, tá? A mera dificuldade ou incompetência do Estado em efetivar a citação não constituem fundamento jurídico legítimo para a adoção do tal edital. Acelerar o processo à custa de ignorar a citação, o ato formal mais relevante de qualquer processo judicial, caracteriza desvio autoritário grave, expediente típico de regimes de exceção, ditaduras, em que se relativizam garantias para alcançar os fins desejados. E aí, a gente pode até pedir para a produção deixar na agulha aí a publicação do Martin De Luca, se puder já botar a traduzida para o português, que é o advogado... Tá na minha... já em português? No meu X está em português. Tá. Da Rumble e da plataforma do grupo de mídia do Trump. Essas duas empresas, Rumble e o grupo de mídia do Trump, têm um processo, estão movendo uma ação
contra o Alexandre de Moraes aqui no Tribunal da Flórida por censura, e desde fevereiro deste ano estão tentando notificar o Alexandre de Moraes. Mandaram 2 notificações, não conseguiram, e aí fizeram o caminho, né, por carta rogatória por meio do Superior Tribunal de Justiça. Ora, pois, que o Superior Tribunal de Justiça recebeu a notificação e, por acaso, não sabe onde trabalha o Alexandre de Moraes, onde ele mora, então o Alexandre de Moraes está acusando o Eduardo Bolsonaro de fazer algo que ele, Alexandre de Moraes, está fazendo desde fevereiro, que é escapar de uma notificação judicial. Obviamente está pressionando o STJ. Por que o STJ não mandou alguém lá bater no STF e dizer, ó, chegou isso aqui para você, defenda-se? Não, é óbvio que o Alexandre de Moraes está pressionando a turma do STJ a esquecer a notificação que saiu daqui do Tribunal da Flórida. Cara, é muito descaramento. Cara. Então, isso aí... E alguém na imprensa pergunta pra ele sobre isso? Não. Nada. Agora, você quer uma exemplificação disso aí? Se é o Barroso virar pra mim e falar assim, você é boca de veludo. Você entende? É exatamente isso. É o Barroso amanhã fala assim, Alan dos Santos, blogueiro, boca de veludo. Assim, mais educadinho do jeito que eles gostam, né? Ele vai falar assim, suspeito que Alan dos Santos tem comportamentos sexuais inadequados. Exato. Alan dos Santos, boca de veludo. É a mesma coisa. O que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Eduardo e o Paulo Figueiredo é isso aí. Tem um texto da Ludmilla que ela publicou enquanto a gente estava iniciando o programa. Posso ler aqui? Por favor. Vale muito a pena. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão sendo acusados pela PGR de coação do custo do processo. Acabei não falando da carta do Martin De Luca, né? Da publicação do Martin De Luca. Não, quer ler? Quer ler então? Não, segura aí. Vai lá, lê. Não, quero que você... do Martin De Luca primeiro, tinha esquecido. Dá uma ampliada aí, depois o Alan vai ler o texto da Ludmilla. Martin De Luca, foi repostado pelo Max Cardoso, né? Alexandre de Moraes está reclamando que Eduardo Bolsonaro está evitando ser notificado no processo criminal que Moraes iniciou contra ele por um discurso em solo americano. Escandalosamente descarado, vindo de um homem que tem evitado ser notificado no caso da Rumble contra ele na Flórida há 7 meses. Até hoje, Moraes continua evitando ser notificado. A mais recente, ele está pressionando o STJ, o tribunal brasileiro que deveria autorizar a notificação a Moraes, a não processar o pedido de notificação dos Estados Unidos. Um absurdo completo. Agora a Ludmilla, Alan, desculpa. Não, é perfeito, que é exatamente isso que a Lud vai comentar aqui, né? Aí ela fala dessa coação do curso do processo, que é artigo 344 do Código Penal, em razão de atuarem nos Estados Unidos visando punir autoridades brasileiras. Trata-se de uma forçação de barra contra opositores políticos. Em primeiro lugar, o dolo de ambos não é o de tentar coagir um juiz a julgar de certa maneira. Eles sabem muito bem que o resultado do processo já é certo contra eles. O que eles querem é a punição internacional de violadores de direitos humanos, o que qualquer cidadão pode ir buscar. Esse é o dolo. Eles estão exercendo no legítimo direito de expressão e de articulação política. Tanto eles estavam certos que conseguiram a temida Magnitsky junto ao governo dos Estados Unidos. As condutas apontadas como grave ameaça, entre aspas, a Ludmilla colocou aqui, ocorreram em território estrangeiro, no caso dos Estados Unidos. A lei penal brasileira se aplica, via de regra, a atos praticados no Brasil, e o crime de coação no curso do processo não se enquadra nas raras exceções de extraterritorialidade incondicionada. Além desses argumentos, vemos também que nem Eduardo, nem Paulo têm poder de aplicar por si sós sanções em ninguém. Nesse sentido, mostro no vídeo um julgamento do TJ do Rio Grande do Sul absolvendo um homem do artigo 344 do Código Penal pelo mesmo motivo. O nexo causal, está no canal dela, na TV Injustiça, o nexo causal da mesma forma é fraquíssimo. Difícil comprovar que as sanções dos Estados Unidos foram causadas exclusivamente pelas ações dos denunciados. Por fim, para se configurar a coação no curso do processo, deve-se reconhecer a real capacidade de intimidação, que é o que eu estava comentando aqui agora, acerca do texto do Marcílio. Grave ameaça ou violência. Exato. Moraes já disse expressadamente que o tribunal não tem a capacidade de ser intimidado. Gente, se o Moraes falou isso, o Dino falou isso, o Barroso falou isso, Gilmar falou isso. Gilmar falou isso. Então, se eles não se sentem intimidados, eles não podem dizer que eles estão intimidados. Exato. Cara, isso não dá. Como é que eles vão acusar alguém de intimidá-los, né? Como é que alguém é campeão de UFC e fala assim, eu não tenho medo de ninguém? Aí me vem o Nelson Ned, literalmente, o Nelson Ned, cantor, vira e fala assim, vou enfiar porrada em vocês. Aí todo mundo entra na justiça e fala, estamos com medo. Não faz sentido.
Tem 5 campeões de UFC. Eles falam pra todo mundo que eles não têm medo de ninguém. Aí me aparece o Nelson Ned falando, eu vou dar um tapa na tua cara. Que não é o caso ainda do Eduardo, porque ele não falou isso. E aí você vira e fala, a gente tá com medinho. Não faz sentido. Agora, o pior está por vir. Que agora que eu vou fazer a analogia concreta e real. O Nelson Ned vira e fala assim, governo americano, eles disseram que não tem medo de ninguém. Vocês podem dar uma olhada nisso? Aí eles viram e falam, a gente tá com medo porque o Nelson Ned tá nos ameaçando. Não faz sentido. Quer piorar a situação? Eles falam que não teriam medo de ninguém em solo brasileiro. Aí o Nelson Ned tá na Tailândia, sem barco, sem avião, sem nada. E ele fala, eu quero ver se vocês realmente não têm medo de ninguém. Pronto, aí eles entram na justiça, a gente tá com medo do Nelson Ned. É exatamente isso que está acontecendo. Os caras falam, arrotam, dizendo que não tem medo. Aí do nada, eles passam a ter medo. Peraí, tem alguma coisa que não tá fazendo sentido aqui. Há 2 semanas, a imprensa brasileira estava celebrando, soltando fogos de artifício, dizendo que o Lula tinha conseguido se aproximar do Donald Trump. Aquele discurso do Donald Trump na ONU, dizendo que tinha uma química entre eles e que eles conversariam em breve, talvez na semana seguinte, e que o Lula ia conseguir botar panos quentes e acabar com esse acirramento, essa animosidade entre Brasil e Estados Unidos. A imprensa disse. Bom, teve gente que acreditou. A verdade é que Lula não quer encontrar com o Donald Trump porque sabe que se encontrar vai ser humilhado, vai ser esculachado, como foi o presidente da África do Sul, como foi o Zelensky quando ele foi lá para pedir mais dinheiro na Ucrânia. Então, o Lula ficou meio que rebolando. Bom, o que acontece na verdade, e agora a imprensa é obrigada a publicar isso, é isso aqui, ó. Trump não indica interlocutores para organizar diálogo com Lula. Obviamente, eles querem justificar que é por causa do shutdown. O shutdown não impede de conversas bilaterais acontecerem. O shutdown só não tem mais votos no Congresso americano. O presidente continua trabalhando normalmente. Então, aquela que seria a grande notícia do Lula, que ia fazer o Lula novamente subir nas pesquisas, na verdade foi uma bala de festim. Trump nem sequer se deu o trabalho de indicar alguém para conversar com o Lula. O governo, o Alckmin, estão tentando, mas não há uma janela de comunicação. E eu vou te dizer por que não há. O Trump só vai conversar e sentar para conversar com o Lula quando o real peso da Magnitsky tiver sido sentido pelos ditadores brasileiros. Como vocês sabem, ministro já perdeu o visto, PGR já perdeu o visto, delegado da Polícia Federal, assessor do Alexandre de Moraes. E o visto é um passo que indica quem vai sofrer a Magnitsky. Só que o que eles perceberam? A Magnitsky não teve o seu impacto realmente sentido, percebido por Moraes, pela esposa e pelas pessoas aqui no Brasil. Porque os bancos brasileiros estavam blindando essas pessoas. E não sou eu quem diz isso. Quem disse isso, e foi muito ingênuo, foi uma entrevista que o Gilmar Mendes falou que, olha, pela percepção dos bancos, a Magnitsky não afeta o Brasil. Opa! Ele cometeu um erro terrível quando ele disse isso, porque ele avisou aos Estados Unidos que os bancos brasileiros basicamente estão mantendo tudo normalmente para Moraes, Viviane, Lex e o escritório de advocacia. Resultado disso, que eu trago para vocês, está aqui, ó. Aliado de Trump nos Estados Unidos quer lupa em bancos brasileiros. Deputado Rick McCormick, aliado de Trump, questionou o secretário do Tesouro sobre medidas para o cumprimento da lei da Magnitsky imposta a Moraes. Então aqui fala que o deputado, aliado de Trump, enviou um ofício ao Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, questionando a adoção das medidas para o cumprimento da lei Magnitsky por bancos brasileiros. A sanção foi aplicada pela Casa Branca contra o ministro, tal, isso aqui todo mundo já sabe. Resumindo isso, até o Paulo Figueiredo disse uma das lives que ele fez. Ao invés de colocar Magnitsky nos 2 próximos alvos, que são Flávio Dino e Gilmar Mendes, esses são os 2 próximos alvos, ao invés de direcionar a Magnitsky neles, eles vão fazer o seguinte, vamos mostrar para essas pessoas o que é a Magnitsky, porque acho que eles não entenderam ainda. Se o Banco do Brasil, Itaú e qualquer outro banco está ainda blindando o Alexandre de Moraes, esses bancos vão ser sancionados. É aqui que é o perigo. E aqui que mora o perigo, tá? O que pode acontecer? Cortar completamente o vínculo desses bancos com o sistema financeiro internacional, com o SWIFT. Impossibilitar os correntistas desses bancos a ter cartão de crédito, sem falar em multas bilionárias para esses bancos. Então, se isso tudo acontecer, se eles vierem com artilharia pesada, como foi o Banco do Brasil, o banco que mais que falou à frente disso, que sugeriu ao Alexandre de Moraes pegar um cartão de crédito da Elo, então o Banco do Brasil está prestes a sofrer ou multas, ou ser desligado do sistema internacional, ou seus correntistas perderem acesso ao cartão de crédito. Agora, isso para um banco
Isso é um tiro na testa. Isso é o fim do banco. O banco não existe se ele não puder ter cartão de crédito, se ele não puder mandar dinheiro para fora ou receber dinheiro de fora, se ele não ter acesso ao sistema financeiro internacional, o banco deixa de existir. E ainda se vier multas bilionárias. O que é a multa? Nós vamos pôr essa multa. Se você pagar a multa, nós te devolvemos. Nós liberamos o acesso ao sistema financeiro. Nós liberamos o acesso ao cartão de crédito. Se vocês não pagarem a multa, não tem problema, vocês vão definhar até deixarem de existir. O Gilmar Mendes está achando que fazer uma lei no Congresso vai impedir que isso aconteça. O que o Gilmar Mendes está fazendo com os bancos? Basicamente, a lei é assim, se você seguir o que a Magnitsky fala, nós vamos te multar. Aí o banco vai ficar na situação. Se eu sigo a Magnitsky, eu sou multado no Brasil. Se eu ignoro a Magnitsky, eu sou multado por eles, deixo de existir, morro, mas levo uma multa no Brasil. Você está entendendo? Óbvio, já tentaram fazer isso em bancos na Europa e a opção sempre foi a mesma: acatar a Magnitsky. Não adianta, não tem como fugir. Não adianta. Alexandre de Moraes, a esposa, Lex, o escritório de advocacia, vão ficar inexistentes no mundo financeiro. Não vai ter como eles terem contas. E qualquer pessoa que ajudar também, inclusive os bancos. Então Trump não quer conversa com Lula, vai descer a marreta. Depois que descer a marreta, aí sim eu acho que eles vão sentar para conversar, porque aí a atmosfera já vai ser outra. Então, se preparem. Eu estou sendo processado porque eu falei, olha, cuidado, os bancos vão... Então eu não vou falar, só tomem cuidado. Essa notícia realmente é muito boa. Sinceramente, se realmente acontecer o que todo mundo espera que aconteça e que está caminhando para isso, amanhã vai ser o fim da guerra entre o grupo terrorista diabólico Hamas e Israel. É uma guerra que já se prolonga há muito tempo, que a esquerda, todo mundo já sabe, ficou do lado do Hamas, do lado do terrorismo, mas os Estados Unidos agora, sob o comando de Donald Trump, conseguiu, como ele mesmo disse, acabaria no primeiro ano, conseguiu um acordo, ou possivelmente está conseguindo um acordo. Bom, Donald Trump fez um anúncio ontem, e aqui está ele legendado, vou colocar aqui para vocês assistirem, vamos lá. I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. A verdade é que o Trump deu um ultimato durante essa semana. Na verdade, ontem, ele deu um ultimato. Falou assim, olha, se vocês não... Falou pro Hamas, se vocês não devolverem os reféns, vivos ou mortos, até domingo, eu vou soltar os dragões e os leões contra vocês e nós vamos acabar com vocês. Ele falou isso abertamente. Eu vou liberar Israel, vai poder fazer o que eles quiserem, absolutamente o que eles quiserem, e vai ser o fim de vocês. O Hamas entendeu o recado. Não teria como não entender, né? O pessoal do Hamas entendeu o recado e perceberam que, olha, galera, se a gente não devolver agora, eles vão acabar com a gente. Então, Trump tweetou isso aqui, ó. Reconheço que Israel interrompeu temporariamente os bombardeios para dar uma chance à libertação dos reféns e ao acordo de paz a serem concluídos. O Hamas precisa agir rapidamente ou então tudo estará perdido. Não tolerarei atrasos que muitos acreditam que acontecerão, nem qualquer resultado em que Gaza represente uma ameaça novamente. Vamos fazer isso rápido, todos serão tratados com justiça. Então, o Hamas respondeu, e aqui eu trago, né? Hamas aceita libertar reféns após pressão de Trump, mas impõe condições. É aqui que está uma questão complicada. Uma das condições do Trump era muito simples. O Hamas tem que ser dissolvido, o Hamas não participaria mais das decisões políticas na faixa de Gaza. Só que numa das imposições do Hamas, que eu trago aqui, ó, grupo extremista, o que é um absurdo, né, gente? Só o UOL mesmo fazer um trem desse. É grupo terrorista, quer fazer parte das discussões sobre o futuro de Gaza.
Elas, as leis e resoluções, devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente. O Hamas fará parte dela e contribuirá com total responsabilidade. O grupo diabólico que arranca a cabeça de criança, né? Hamas pede que faixa de Gaza seja administrada por palestinos. Então, uma das coisas que o Trump falou é que vai ter uma administração internacional com membros de vários outros países e que o Hamas não vai poder fazer parte. Se o Hamas não acatar as condições do Donald Trump, amanhã, domingo, ou a guerra se encerra, ou nós vamos ver, assim, o fim do Hamas. O que, na minha opinião, cara, o Hamas tem que acabar. Um povo desse tem que acabar. E aí, eu trago aqui essa matéria aqui. Vamos lá, vamos ouvir esse pedacinho aqui, ó. Aqui é uma jornalista do Associated Press falando. Hamas has said that it accepts elements of US President Donald Trump's peace plan, but that there is still negotiation to be had. Ainda faltam algumas negociações on other parts of the deal. Em algumas partes do acordo. Hamas has said that it will release all of the hostages. Hamas disse que vai soltar todos os reféns, both dead and alive, being held mortos e vivos, in Gaza, and that it will relinquish power in e que vai abdicar do poder Gaza. Na faixa de Gaza. Now, this comes after President Donald Trump gave a warning to Hamas, saying that if they Isso veio depois que o Donald Trump deu um aviso ao Hamas didn't respond by Sunday, que se eles não respondessem até domingo, that Israel would continue the attacks and that it was their last chance. Que Israel continuaria os ataques, e o Trump falou que ele também ia entrar junto. Trump presented the plan earlier this week. Trump apresentou o plano mais cedo essa semana Has much backing from the international community as e que teve total apoio da comunidade internacional, well as from Israel. e assim como Israel. I want to thank your entire team for their Aí o Netanyahu falando que quer agradecer todo o time efforts to get to this But there is point. still que se apoiou nesse a acordo. lot of unknowns about what will happen next. Tem muitas coisas que não se sabe sobre o que vai acontecer. Hamas did not address the issue of disarming, which is O Hamas não falou nada sobre o desarmamento. a key part of this plan, and there are other parts of the plan as well that are still unclear if Hamas will accept. E outras partes do plano que não se sabe se o Hamas vai aceitar. É o seguinte, se o Hamas não aceitar, é porque eles querem continuar essa bandeira antissemita. Inclusive, eles falaram que preferem morrer do que serem humilhados. Bom, nós estamos muito próximos do fim dessa guerra. O grupo terrorista pode simplesmente aceitar e ir embora, e eles aí não seriam perseguidos, ou eles podem continuar na ofensiva até eles serem todos exterminados. O Hamas, o Israel disse bem claramente, enquanto nós não tivermos os nossos reféns, os reféns de volta, os cidadãos, os judeus, eles não vão parar. O engraçado, quem conseguiu isso foi justamente o malvadão antidemocrata que toda a imprensa internacional odeia. Esse é o cara que está conseguindo trazer paz num dos conflitos mais sangrentos das últimas décadas da humanidade. Todos traídos, todos. A gente criticava. Eu sempre falei que o dedo do Bolsonaro era podre para escolher pessoas. São eles quem fazem hoje com o PT e nós não fazemos nada do que eles falaram que a gente fazia com o Bolsonaro. Nós tínhamos divergência. Eu nunca disse que o Bolsonaro tem um excelente dedo para escolher pessoas. Ué, eu falei pra vocês que eu tava vendo a entrevista do Luiz Roberto Barroso ao vivo na Globo News. Tô querendo sofrer mesmo, masoquista. No domingo, ao vivo, né? E tava lá ele sendo bajulado por 3 entrevistadores da Globo News, né? E claro, ele retribuindo com muitos elogios à Globo News. Já falei pra vocês, ele dizendo que não, rede social é um horror, nós temos que apoiar vocês, a imprensa tradicional e coisa e tal. E ele o tempo inteiro dizendo que ministros do STF são atacados por decisões que tomam em julgamentos. E nenhum dos entrevistadores foi capaz de dizer, mas peraí, nós derrotamos o bolsonarismo. Inquéritos abertos de ofício, sem objeto definido, opacos e intermináveis, como admitiu a Folha de São Paulo, né? Julgamentos em lotes, sem individualização de conduta, cerceamento de defesa. Ninguém... Gente, aquele dossiermorais.com.br, ele cresce todo dia, esse site, todo dia, porque todo dia o Alexandre de Moraes promove mais um abuso, mais um arbítrio, mais uma ilegalidade. E nenhum dos entrevistadores ali foi capaz de dizer, peraí, ministro, isso. Não é porque eles não estão sendo atacados, criticados, no fim, por causa de decisões em julgamentos. Pelo amor de Deus, ninguém é capaz. Jornalista que não pergunta, que não é desconfiado, que não é curioso, não é jornalista. Me desculpe, não é jornalista. Desistiu. Sabe? A imprensa que pulou do prédio, lá do 50º andar, se esborrachou no chão. É isso que a gente tem visto o tempo inteiro. Né? Dependendo de quem for entrevistado, eles concordam com tudo, eles acham tudo lindo. É da turma, é a gangue fechada. Basicamente isso. E o mais bizarro é que eles nos acusavam lá no Terça Livre de fazer isso com o Bolsonaro. Sendo que muitos seguidores, ou não seguidores, ou simplesmente que assistiam,
ficavam irritadíssimos e revoltados conosco porque nós criticávamos Mourão, nós criticávamos Ramos. Qual era o nome daquele advogado de merda lá? Que depois o Bolsonaro colocou como advogado da União? Lembra o nome dele? Jorginho? Jorge. Lembra do Jorge? Lembro. Jorge. Eu falava, Jorge. Eu zombava. Era da cara. AGU dele? Era da AGU. O Jorge. Esse eu não tô lembrando. Todos traíras. Todos. A gente criticava. Aquele outro que pra salvar a vida, ele foi casar com a mulher do filho do Silvio Santos. Fábio Faria. Fábio Faria. A gente criticou esse cara. O nego batia na gente. Ou seja, tudo que eles nos acusavam de ser, são eles quem fazem hoje com o PT, e nós não fazemos nada do que eles falaram que a gente fazia com o Bolsonaro. Nós tínhamos divergência. Não, os caras são lambibotas do PT, pô. O Lacombe, eu nunca disse que o Bolsonaro tem um excelente dedo pra escolher pessoas. O dia que eu falar isso, você pode trancar minha boca e me entregar para Alexandre de Moraes. Eu sempre falei que o dedo do Bolsonaro era podre pra escolher pessoas. Ciente de que o Bolsonaro é uma pessoa boa. Eu só fazia essa ressalva. Mas eu sempre falei. Aí agora no chat aí vocês podem falar. As pessoas que o Bolsonaro elogiou, escolheram, foi maravilhosa. Olha o André Mendonça. Olha o Nelson Ned. Cássio Nunes. É o Cássio Nunes, desculpa. Nelson Ned. Entendeu? Você pega os caras, é um pior que o outro. E nós criticávamos, e aí o pessoal que estava assistindo, boa parte não gostava, a maioria, mas é isso mesmo, os caras. Mas muita gente, porque a audiência do Terça Livre era o quê? Era 1 milhão de visualizações por dia. Por dia. Por dia. Eram mais de 35 milhões de visualizações por mês. Eu não sei se a timeline já bateu 30 milhões de visualizações desde fevereiro pra cá. O Terça tinha isso por mês. Era boletim da manhã, boletim da noite e o Zoeira da tarde. 3 programas por dia. E a gente criticava ali. O Fruta, o nego tá lembrando aí, ó. Tereza Cristina, Joyce. A gente falava. E a gente criticava e o pessoal não gostava. Fora os ministros, né? Fora alguns ministros. Com astronauta de mármore, né? O moço que tá nos Estados Unidos falando um Literalmente. monte de merda. A única ressalva que eu faço em relação a isso é que também o Brasil tem déficit de pessoas competentes para ocupar cargos, né? Isso é uma coisa que precisa, para você ver, a galera tem que se preparar, né? Tem que ter gente se preparando para ocupar esses cargos. Porque você imagina, eu não tô falando de ano que vem, tô falando daqui a 10, 12 anos, né? 16 anos, você tem aí um bom presidente de direito se elegendo, o próprio Eduardo Bolsonaro. Sim. Imagina, ele consegue se eleger daqui a 8 anos, por exemplo. Vai ter dificuldade de escolher nomes. Então, assim, já era as pessoas eram para estar se preparando para isso, para poder ter formação de quadros, para daqui a 8 anos, né, ele sendo eleito, imagina, ele poder escolher. Foi o que o Trump fez. O Trump preparou esses últimos 4 anos de Biden com formação de quadros. Quando chegou no governo, ele não foi pensar em quem ele ia escolher. Ele já tinha os nomes. Foi tudo ali, ó. Pum, pum, você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá. E já tinham as ações que ele ia fazer. Vocês lembram que no primeiro dia, quantas ordens executivas ele assinou? Foram dezenas de ordens executivas. Depois, naquela primeira semana, ele foi cada dia ali assinando diversas ordens executivas. Quanto tempo você acha que foi de preparação para cada uma dessas ordens? Aí você faz a conta. Quantas ordens executivas ele assinou e multiplica pelo tempo de preparação de cada uma. Então, assim, não é brincadeira. Não é brincadeira. O governo de um país não se faz de improviso. Né? Não estou dizendo que o Bolsonaro tenha feito isso, tá? Estou dizendo que existe um déficit de pessoas competentes para assumir determinados cargos. Para ajudar até na preparação disso. Tá? Uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer isso. Precisa de um grupo. Pessoas que entendam. Cara, hoje no Brasil é muito difícil você escolher as pessoas. Esse ponto que o Max levantou é o seguinte. Você tem o problema número 1, que é pessoas não preparadas. Aí beleza, você vem com o argumento. Fulano pode até não ser preparado, mas vamos pelo menos escolher alguém bom. Né? Pessoa de boa índole. Cara, eu falo, tem gente que duvida, eu duvido que o Tarcísio esteja envolvido em alguma porcaria. Eu também não acredito, não. Também acho, não. Eu não boto a mão no fogo hoje. Ainda que o caçado esteja colado nele. Mas boa índole, cara, é sério, dificilmente eu vou acreditar em alguma coisa envolvendo o Tarcísio. Só que qual é o problema de você não só não ser corrupto? Você não é corrupto. Beleza, cara, mas você entende que você não pode dar arma pro inimigo? Esse é o ponto 1. Ponto 2. Isso é bizarro, tá? Isso a gente morou lá em Brasília. O que eu vou te contar aqui agora vai tornar o Brasil impossível de ser conduzido. O que a gente ouvia dos ministros? Adorei a sua ideia. Agora eu vou ter que submeter isso aqui aos advogados do Ministério, porque senão vai cair no TCU e é impeachment na hora, porque é crime de responsabilidade. Sabe disso? Ou seja, você vira ministro, secretário de comunicação do governo, Lacombe. Aí, pô, galera, a faixa boa da Globo, o ex-Globo, vira pra você, porra, Lacombe, finalmente a gente vai poder
Bota pra implodir, quebrar. a gente vai poder implodir aqui essas TVs loucas que foram criadas. TV do Ministério da Justiça, TV do não sei o que lá, TV do não sei o que lá. Porque hoje, metade do orçamento do Brasil hoje é MEC. Sabe disso? É absurdo. O ensino no Brasil não tá ruim por falta de dinheiro. Não. 500 mil funcionários. Aí digamos Não, que são você... 300 mil funcionários. Aí digamos que São você... 140 bilhões, né, de orçamento. Aí digamos que você vai lá e pega uma galera boa, chega uns caras bons, tava meio escondidinho ali na Globo, outros da Band, outros da SBT e tal, os caras falam assim, pô, vamos fazer a limpa aqui, vamos fazer um negócio decente, acabar com bonificação por volume, vamos fazer isso, fazer aquilo, nós vamos mudar o Brasil. Ei, mudamos o Brasil. Os advogados vão dizer pra você, não dá pra fazer isso, 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 não dá pra fazer isso. Por causa da lei tal, da lei tal. Da lei tal, porque senão vai denúncia pro TCU, é crime de responsabilidade e impeachment na hora. A gente ouviu isso quantas vezes, Max? Quase Teve um toda ministério. semana. Max, teve algum ministro que a gente conversou do Bolsonaro, sério, que falou que não teria essa lista de. Era quase toda semana. O Bolsonaro também tinha que ter esse cuidado também. Muita gente não sabe disso, né? A gente não pode falar muita coisa. Muita limitação que o Bolsonaro tinha, que ele gostaria de fazer e não fez, foi porque cairia em uma dessas regras aí. E aí era impeachment certo. A máquina no Brasil, ela é feita pra foice pro martelo. É isso aí. Sabe o olho de Tandera, dei minha visão ali do alcance? Tu lembra daquela casa do Thundercats? Tu lembra da casa dos Thundercats? O Brasil, ele funciona... Não. Tu nunca viu? Ele é outra geração, né? Enfim. Thunder! Ele tá 3 gerações atrás. Thundercat! Pô, tu não viu nem teu filho, cara. Porque tem desenho Se que não considerar a geração assim, mudando de Não, 10 Kombi, em 10 anos. tem desenho que não é da minha geração, eu sei por causa do meu filho. Uma Thundercat, não sei. Pô, tu nunca viu se teus filhos assistiram ou não Thundercat? Pedro, você via Thundercat, filho? Eu não lembro disso, Porra, não é cara. possível, cara. Enfim, o Brasil, o olho de Tandera, sabe onde ele tá? Tá voltado pra aquela estátua lá do JK, que é já viu como é que é, né? Fica a foice e martelo, já viu isso aí, não? Sombra. A estátua do JK, ela... Ah, não, sim. Achei que tava falando. segunda, né? Achei que era alguma coisa relacionada a esse troço aí. JK. Não, aquilo com certeza. Ué, lá no Sambódromo do Rio também, se você olhar ali, também você vai ver também algo parecido lá. Né? Ó o Pedro aqui, o Pedro tentando te livrar. Mas lembro do He-Man Caverna do Dragão, mas não era na Globo. Era na Globo sim, Pedro. He-Man Caverna do Dragão era na Globo. Deu mole. Mas Ó, o tudo Joey bem. Bennett falou que Thundercats era na adolescência dele. Aí, tá vendo? Gente, eu tenho 59 anos. O que eu via em televisão? Era William Terra Bonner. de Gigantes, William Bonner. na infância. Terra de Gigantes. Perdidos no Espaço. Viagem ao Fundo do Mar. A Condenação de Jesus. Túnel do Tempo. Que mais? Daniel Boone. Bat Masterson. A queda do Vila Sésamo. Templo de Israel. Eu via isso, cara. A fundação do Era São isso que eu Bento. vi. A Feiticeira, Ginny é um gênio. Eram essas coisas que eu via. Entendeu? Aí desenho animado era Corrida Maluca. Conversando Era com os Flintstones. Era Pernalonga. Pantera Cor-de-Rosa. o debate de Ambrosio com Agostinho. Eu acompanhei muito. Vamos lá. Não, porque agora eu vou pro chat. Eu só tô lendo aqui o chat. Eu brinco com o Lacombe. Eu sei que vamos Olha o tamanho do sacanear. braço ali, ó. Deixa eu botar a câmera no Lacombe aqui. Eu brinco que eu posso. Emanuele, pô, Emanuele. Olha o tamanho do braço do homem, eu não posso... Não, Aponta Emanuele. ali pra aquela luz ali, Lacombe. Ali, ó. Olha o tamanho do braço do homem. Eu brinco, mas é com permissão. Emanuele é sacanagem. Rintintim, eu via Lessie. Rintintim. Emanuele, sabe o que é Emanuele, sabe, né? Era Silvia Cristel, né? O nome da atriz, era uma atriz bonita. Era meio pornográfico. Meio. Caraca, você National é o nome da Kid, atriz. National Kid, não. Nunca tinha ouvido na minha vida esse nome. Ela fez muito sucesso, né? Você não era nem nascido. Terra de Gigantes, eu via Terra de Gigantes pra caramba. National Kid, não, eu via Ultraman. Ultraman. Mas Eu não via. vale nada, cara. Spectrum. Pô, não National vi. Kid eu cheguei a ver, porque Speed tinha Racer. reprise. Go Speed Racer, go Speed Racer, Speed go Racer era Speed muito bom Racer, go. Via pra caramba esse É o filme, né? Speed Racer. Tem. Mr. Magoo também via, Mr. Magoo também. Mr. Magoo era muito bom. O Bolsonaro eu considero ele o Mr. Magoo. Ele não enxerga? Não, ele vai andando, vai tudo dando certo. Zé Colmeia via Não parece? O também. Bolsonaro não parece Mr. Magoo? Ele vai andando, vai tudo dando certo. Porque assim, porque você tem uns dois... Abençoado, né, cara? Imagina, que você tem um Ele é Simão abençoado. Weintraub no Ministério da Educação. Oswaldons. Entendeu? Você vai andando. Viram Oswaldons?